Marcos 12, 18 a 27. Assim diz a palavra do Senhor. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é cheio de poder, de honra, de glória. O Senhor governa todas as coisas, tem todas elas ao teu dispor. E o Senhor, ó Deus, é tão poderoso que pode chamar-nos da morte espiritual, de delitos e pecados, para uma nova vida em Cristo, dando-nos um novo coração. Esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo e nos faz participar da primeira ressurreição, isto é, para a vida com Cristo, é o poder que vai ressuscitar-nos também no último dia. Que este poder atue hoje, ó Pai, nos nossos corações, abrindo-os e fazendo com que eles sejam um solo propício à Tua santa palavra, para que nosso inimigo, Satanás, não venha roubar a divina semente dos nossos corações. E assim, quando ela cair no nosso solo, Teu Espírito atue guardando no coração para que não pequemos contra Ti, e também fazendo-nos uma árvore que produz frutos e frutos em abundância. Ajude-nos a não ter uma religião falsa, como dos saduceus, mas que nós vivamos a religião de Cristo para a honra e glória do Senhor. Que agora o Teu nome, o Teu poder, a Tua palavra sejam glorificados, para somente o Senhor ser digno de honra, de glória e de louvor. E eu imploro que o Senhor me ajude a expor, ajude os meus irmãos a ouvir e ajude-nos com o perdão dos nossos pecados. Pecados são empecilhos terríveis da graça do Senhor. Então perdoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós temos visto essa última semana de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e há 2 domingos atrás nós tivemos um sermão panorâmico nessa sessão, em que nós vimos a religiosidade tortuosa dos judeus na época de Jesus. Nós vimos em específico na semana passada, e de maneira mais detalhada, a religião hipócrita dos fariseus, em que eles questionaram Jesus sobre o pagamento de impostos, e Jesus mostrou para eles a hipocrisia que havia no coração deles. Além disso, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo corrigiu um erro muito comum das pessoas, que é compartimentar a vida, ou seja,
que a vida na igreja é uma, a vida no trabalho é outra, a vida no matrimônio é outra coisa. E Jesus, através daquela célebre frase: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, nos ensinou: a vida com Cristo é uma única, ela não deve ser fragmentada, ela não deve ser distorcida. Hoje nós vamos ver a religião falsa dos saduceus. Nós já aprendemos que a religião deles é falsa porque eles não acreditam na Bíblia, mas nós vamos aprender aqui que a lição principal não é a religião falsa deles, mas no fato de Jesus ser o Deus da vida e da ressurreição. Então, o personagem principal nesse texto aqui, como em todos os textos que nós estamos estudando em Marcos, e como toda a Bíblia, como disse Pedro, dele e todos os profetas dão testemunho, é Jesus. Então Jesus nesse texto é o Deus da vida e o Deus da ressurreição. Vamos aprender essa lição através dos versículos que mostram a falsa religião dos saduceus e que Jesus combate isso através com essa ideia do Deus da vida e da ressurreição. Diz o verso 18: os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo... Os saduceus, meus irmãos, eram os aristocratas de Israel, mas em termos da religião. Eles eram sacerdotes e ricos, e esta aristocracia sacerdotal, ao contrário dos fariseus, que odiavam Roma e que lutavam contra Roma junto com os zelotes, eles colaboravam com as autoridades romanas. E essa colaboração, que não vinha de Roma, vinha desde a época que os gregos dominaram a Palestina, fez com que essa classe sacerdotal ficasse rica e orgulhosa. Só que, por outro lado, como eles se aproximaram primeiro dos gregos e depois dos romanos, fez com que eles se tornassem secularistas, o que nós chamaríamos hoje de liberais. Porque eles começaram, a partir do encontro com os gregos e depois com os romanos, a não aceitar coisas da palavra de Deus, livros da palavra de Deus. Os fariseus aceitavam todo o Antigo Testamento, os fariseus aceitavam as opiniões dos rabinos, mas os saduceus, eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, a Torá, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eles negavam as tradições orais que o povo havia recebido por meio dos rabinos. E esse povo, então, eles eram os hereges doutrinários, apesar de serem os líderes religiosos de toda a nação. Eles seriam comparados hoje aos pastores nas igrejas, porque a função precípua deles era ministrar no culto e ensinar a palavra de Deus em todos os cultos. Eles então estavam extremamente apertados, porque Jesus acabou de denunciar a religião deles falsa lá no templo, dizendo que eles haviam transformado o templo em covil de salteadores. Além de tudo isso que eu disse, como se não fosse o bastante, lá em Atos 23, verso 8, diz que eles negavam a vida depois da morte, a doutrina da ressurreição, a existência da alma, a existência dos anjos e, consequentemente, o julgamento final. Então, o que eles acreditavam? Que o único domínio em que a vida humana existe é o aqui e o agora. Para eles, quando alguém morre, a alma se esvai, perece, ou seja, para eles a alma não é imortal. Logo, o que isso gerou na vida deles? A atenção é aqui e agora. O mundo vindouro não existe. Então a filosofia de vida deles era viver o máximo do aqui e do agora. Por isso o desejo deles de serem ricos e se tornarem corruptos para serem ricos. Então não admira que eles não gostavam de Jesus, porque Jesus ensinava sobre a vida vindoura, sobre o juízo final, sobre céu, sobre inferno. Esses homens então, infelizmente, eram os falsos mestres dos seus dias,
que se julgavam intelectuais, mais sábios, os livres pensadores de Israel. Mas com tudo isso que eu disse, qual é a religião deles? Uma falsa. Por quê? Primeira coisa, eles negam as Escrituras. Eles não aceitam que toda a Bíblia é inspirada, que toda a Bíblia é útil para a nossa vida. Então a pessoa que é herética, ela nega partes da Bíblia. Esta parte eu não quero aceitar, aquela eu não quero viver. Além disso, eles não negam somente livros da Bíblia, partes da Bíblia, mas eles negam doutrinas essenciais da Bíblia, doutrinas que Deus fez questão de ensinar desde o começo da Escritura. E o que nós tiramos aqui como lição de tudo isso? Primeira coisa, o perigo de nós termos falsos pastores comandando a igreja, pessoas que não creem na Bíblia, nas suas doutrinas, falsos mestres que ensinam de acordo com aquilo que eles acham que é certo, de aquilo que satisfaz o coração deles, e que infelizmente levam milhares para o juízo eterno por conta desses ensinos. Nós não precisamos de fazer muito esforço para nós encontrarmos essas pessoas. Nós vemos essas pessoas hoje nos pastores liberais, e quando eu digo liberal, não é porque ele gosta de dançar agarradinho e tomar uma cerveja. Liberal vem do liberalismo teológico, que nega partes da Bíblia, porque acreditam que milagres e coisas essenciais, por exemplo, do ministério de Jesus, como aqueles sinais, não eram verdadeiros. E uma das doutrinas que eles negam é a ressurreição. Os liberais vão dizer: Jesus não ressuscitou fisicamente, ele ressuscitou no coração dos discípulos. Além disso, são pastores pentecostais e neopentecostais que negam as doutrinas bíblicas para colocar as suas próprias. Por exemplo, Jesus disse: no mundo tereis, e eles dizem: você é filho do rei, você não pode sofrer. Ou seja, negam a realidade das Escrituras, mesmo que professem serem crentes. Nós estamos falando dos líderes religiosos de Israel, daqueles que tinham que ensinar a ortodoxia para o povo, mas são eles que estão caminhando o povo para quê? Para o inferno. E você pode ver isso aos borbotões hoje. O que a gente tem que aprender é um perigo muito grande, a gente ter esse tipo de pessoa num comando da igreja, nos púlpitos das igrejas, pregando coisas para agradar pessoas, coisas para agradar seus corações, negando parte das Escrituras para atrair pessoas. Afinal, chegar aqui e dizer: esposa, você tem que ser submissa ao seu marido, afasta pessoas da igreja. Marido, você tem que amar sua esposa como Jesus amou, ou seja, morrendo por ela, afasta homens da igreja. Irmão, você tem que deixar de pecar contra o dia do Senhor? O pastor é radical. São pessoas que negam as Escrituras, mas que infelizmente levam milhares para o inferno sem saber. Grande perigo. E veja como essas pessoas procedem. Verso 19: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência ao seu irmão. Veja que eles aproximam de Jesus, e do jeito que os fariseus fizeram, chamando Jesus de mestre, eles também fizeram. Só que aqui o sentimento, a nuance é diferente. Os fariseus chamaram Jesus de mestre com bajulação. Esses homens, eles estão chamando Jesus de mestre com ridicularização. Por quê? Toda a construção da fala é ridicularizar aquilo que Jesus é e ele fala, é tornar Jesus ridículo, mesmo que o chamando de mestre. Eu vou ilustrar isso para você. Imagine que a sua esposa, seu esposo, quem quer que seja, tenha queimado o arroz, virou aquele carvão por baixo, não dá para comer. E aí você fala: como você é um masterchef na cozinha, nem o Henrique Jacan chega aos seus pés. O que você está fazendo?
ridicularizando com ironia. É exatamente isso que eles estão fazendo com Jesus. Porque você acha que esses homens da aristocracia, ricos, amigos de Roma, inimigos da palavra de Deus, considerariam Jesus um verdadeiro mestre? Não. Então a atitude deles é desdenhosa. É uma atitude que vem da falsa religião. Por quê? A falsa religião desdenha Jesus, desdenha o Deus da Bíblia, e desdenha através de uma falsa maneira polida de se falar do Deus da Bíblia. Você pode ver isso quando as pessoas falam por aí: Deus não vai lançar ninguém no inferno. Isso é desdenhar, porque a própria Bíblia diz que Deus vai lançar pessoas no inferno. Isso é uma fala de desdém. Por mais que você esteja falando parecendo que é polido, que se interessa pela religião. Por isso, a falsa religião desdenha a Deus, desdenha Jesus, desdenha as doutrinas, desdenha passagens bíblicas. Por isso que eles vão usar o quê? Passagem bíblica para desdenhar. Veja que eles vão fazer uma pergunta sobre irmãos que vão ter que cumprir o levirato. Essa palavra levirato vem do termo levir, que quer dizer cunhado. E eles tiraram essa pergunta do texto de Deuteronômio 25, 5 e 6, que diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu falecido irmão, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, de acordo com essa lei do levirato, o homem que morre sem filhos, o irmão mais novo dele, que não é casado, deve fazer o quê? Casar com a mulher, para então o primeiro filho ser dele, daquele que morreu. Isso para quê? Para que seu nome não seja apagado. E essa lei é uma lei importante para os saduceus. Por quê? Se os saduceus creem que a vida é aqui e agora, morrer sem filho significa o quê? Está morto para sempre, acabou, Zé Fini, não deixou nem rastro. Só que qual é o consolo que eles tinham? O legado, os filhos que ficavam. Então, esses homens, eles pegam, no único consolo que eles têm, a palavra de Deus, para usar contra Jesus. Eles desenterram esse princípio das Escrituras para usar contra Jesus. Por que eu digo desenterrar? Porque você acha que nos dias de Jesus isso estava acontecendo? De jeito nenhum. O povo de Deus foi abandonando as regras bíblicas aos pouquinhos, até que nos dias de Jesus esse princípio não era vivido. Então é como se eles estivessem dizendo: está vendo, Jesus? Nós amamos tanto a Bíblia que a gente conhece a lei do levirato, e a gente conhece até caso de lei de levirato. E então o que eles estão fazendo aqui? Eles estão usando a Bíblia contra a palavra de Jesus. Em suma, eles estão usando a Bíblia contra a Bíblia. Olha, eu já cansei de ver isso na igreja. Às vezes você está pregando uma doutrina e fala: Paulo disse isso. E aí o irmão que não concorda com aquela doutrina levanta e fala assim: mas Jesus disse isso. Querido, isso é de uma ignorância sem tamanho. Por quê? Se Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, toda a escritura é palavra de Deus, significa que aquilo que Jesus falou está registrado, o que Paulo falou está registrado, o que Abacuque falou está registrado, ou qualquer um que falou está registrado na Bíblia. É o que? Palavra de Deus. E você não pode contradizer palavra de Deus com palavra de Deus. Mas as pessoas que fazem isso são pessoas de mente pervertida, que querem usar a autoridade da Bíblia contra ela mesma, pegando princípios e fazendo o quê? Distorcendo. Por exemplo,
Hoje é muito comum, né? Você vê igrejas que falam assim: olha, você não precisa deixar de ser gay para ser crente. E aí eles pegam o quê? Trechos da Bíblia, porque no Senhor não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Olha, Paulo não estava falando sobre isso. E a Bíblia é muito claro que o casamento é entre um homem e uma mulher, e que ser homossexual é um pecado terrível, inclusive um pecado de idolatria no coração, que Deus já entregou tais pessoas aos seus pecados. Veja, são pessoas que usam a Bíblia contra a Bíblia. Por quê? Porque não querem viver certas coisas da Bíblia, não querem andar de acordo com as regras de Deus, porque as regras de Deus são para elas pesadas. Elas fazem o quê? Vamos distorcer a Bíblia, vamos usar a Bíblia contra a Bíblia, para quê? Para o nosso próprio benefício. Então, distorce as Escrituras, exatamente como os saduceus estão fazendo. E eles fazem isso por quê? Porque a Bíblia não é a regra de fé e prática da vida deles, porque a Bíblia é secundária para eles. Queridos irmãos, isso não vem de hoje, isso começou no Éden, quando Satanás desdenhou a palavra de Deus para enganar Eva. Mas em todas as gerações nós vamos ver movimentos que querem desdenhar a palavra de Deus. Por quê? Porque Satanás sabe que a verdadeira religião vem da Bíblia, e é só da Bíblia. Não é a Bíblia menos alguma coisa ou a Bíblia mais alguma coisa, é só a Bíblia. Por isso os reformados, eles bradaram sola scriptura, ou seja, é só a Bíblia e nada mais. Se passar da Bíblia, vem do diabo. Esses homens aqui não são servos de Deus, são servos do diabo, porque negam a Bíblia e torcem a Bíblia, e querem julgar a Bíblia contra a Bíblia. E como eles fazem isso aqui agora? Verso 20 ao 23 ele diz: havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva, morreu. Também assim o terceiro, e da mesma forma os 7 morreram sem deixar descendência. Por fim, a mulher morreu. E na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Veja, eles pegaram a antiga lei do Senhor, do Levirato, em que o homem que morria, o cunhado, o irmão dele deveria gerar descendência, para fazer o que? Usar contra Jesus. E eles então inventam esse caso. Esse caso não aconteceu. Os matemáticos falam que isso aqui é probabilisticamente quase impossível de ter acontecido. Um homem tem 7 irmãos, casou 7 vezes, nenhum teve filho, nem a mulher teve filho, e eles morreram. Então eles inventaram esse caso. Por quê? Porque esses homens são blasfemos. Eles querem ridicularizar a palavra. E como que eles vão ridicularizar a palavra? Inventando coisas contrárias à palavra, coisas que vão colocar-se acima das Escrituras. É muito comum você ver isso no meio evangélico. Olha, a Bíblia diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isso é muito claro, não é preciso de interpretar isso. Ou seja, a Bíblia diz que a fé só vem por meio da pregação. Aí você ouve: mas o missionário, ele disse que o passarinho cantou o nome de Jesus e o índio foi salvo. É mentira, irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz que não pode ser assim. Você julga a experiência pela Bíblia, e não a Bíblia pela experiência. Se você está julgando a Bíblia pela sua experiência e por aquilo que você ouviu, você é um saduceu herege. A Bíblia é autoridade. Deus deu a Bíblia como autoridade para a gente julgar todas as coisas. Isso vem de Satanás, você julgar a Bíblia por aquilo que você acha. Então esses homens, eles estão inventando esse caso para quê? Para eles estarem acima das Escrituras. E para quê? Desestruturar tudo aquilo que Jesus pregava como verdadeiro acerca da ressurreição. Eles querem desacreditar Jesus, desacreditar a doutrina bíblica. Por quê? Porque aqueles que negam as verdades divinas, eles vão se fixar na tentativa de depreciar as leis de Deus, os regulamentos divinos e as doutrinas de Deus.
Por isso, o desejo deles é desmascarar a doutrina da ressurreição. Por quê? Qual é a ideia deles? Se houver uma ressurreição, ela tem que ser semelhante à nossa vida. Por isso eles perguntaram: quando eles ressuscitarem, ela vai ser mulher de quem? A ideia deles é: a ressurreição vai ser a gente ressuscitar com esses corpos e viver a nossa vidinha do jeito que a gente vive hoje. Então, ao bolar esse caso, a doutrina da ressurreição se torna o quê? Tola, boba. Mas veja a sutileza desses homens. Marcos diz: eles não criam na ressurreição, mas a fala deles não é assim: olha, nós não acreditamos na ressurreição, então eu vou falar um caso para você. Eles dizem o quê? Na ressurreição, como que vai ser? Ou seja, eles estão aqui escamoteando o que eles pensam, fingindo reconhecer que a Bíblia é verdadeira, que a religião que eles têm é pura, é santa, mas negando as coisas da Bíblia, tal como falsos mestres hoje. Olha, nós não negamos a Bíblia. A Bíblia é verdadeira, a gente precisa da Bíblia. Mas quando você vê o discurso e a prática nega as Escrituras, mostrando que a fala pode até parecer ser piedosa, mas a verdade é que são lobos em pele de cordeiro. Dão a entender que precisam de esclarecimentos das coisas de Deus, mas que estão ali por trás, sempre querendo dar um golpe nas Escrituras. Por isso, uma regra boa para você escolher uma igreja é chegar lá e perguntar para o pastor: aqui a Bíblia é a única regra de fé e prática? Se ele disser aqui a Bíblia é acompanhada de outras coisas, ou ele disser aqui a gente só crê em Jesus e por aí vai, você já sabe que ele é um herege saduceu, que ele vai confundir a verdade, que ele vai torcer, mas sem o descaramento de falar que ele está fazendo isso. Agora nós temos que analisar uma coisa aqui: que tipo de argumento esses homens estão usando? Eles estão usando um argumento lógico, da lógica aristotélica, que chama reductio ad absurdum, que significa reduzir para o absurdo. Ou seja, você resume a posição do seu adversário, a conclusão lógica, a fim de mostrar o quê? O absurdo que é aquilo. Deixa eu desenhar aqui para vocês. O que o mundo diz hoje como filosofia de vida aceitável? Pergunte para as pessoas aí fora, eles vão dizer assim: o que vale é ser feliz. Não é isso que as pessoas vão dizer? Vamos aplicar o argumento dos saduceus no que essas pessoas estão dizendo, o reductio ad absurdum. Tudo bem, se a minha força motriz de vida, se o meu objetivo é ser feliz, ok, eu sou um estuprador. O que me faz feliz? Estuprar. Então deixa eu te estuprar. Você não pode me impedir de ser feliz. Ser feliz é um motivo lícito de vida? Eu sou um psicopata. O que me faz feliz? Matar você com requinte de crueldade. Então deixa eu te matar. Se não for você, deixa eu ser sua esposa, seu filho ou quem quer que seja. O que eu fiz? Eu reduzi a proposição que é falsa ao absurdo, para você ver o quão idiota é falar que ser feliz é um propósito digno de vida. Eles estavam fazendo isso com a doutrina da ressurreição. Por quê? Porque a premissa deles era falsa. Eles achavam que ressuscitar seria a mesma coisa, viver o mesmo tipo de vida novamente. E ao argumentar assim, é como se eles estivessem falando assim: Jesus, está vendo como é que essa tal de ressurreição que você prega aí é mó bobagem? É uma doutrina falsa? E o que a gente aprende com esse tipo de posição aqui dos ímpios? 3 coisas. Primeiro, os ímpios sempre vão querer pegar você em dificuldades espirituais e coisas difíceis da Bíblia de se explicar, e vão até, meu amigo, tentar confrontar a Bíblia com a própria Bíblia. Por exemplo, quantas pessoas dizem: olha, a Bíblia não pode ser a palavra de Deus, porque Jesus disse num evangelho para Pedro: até que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Em outro evangelho ele disse: até que o galo cante 3 vezes, tu me negarás.
Viu? Essas duas coisas, elas não são confluentes. Eles pegam então aquilo que é idiomático que Jesus falou e foi registrado, e que não era importante a ordem, para falar o que? Está vendo? A Bíblia se contradiz. Ou vão pegar coisas do tipo: Gênesis diz que Deus se arrependeu de criar o homem. Já o livro de Samuel diz que Deus não se arrepende. Está vendo? Essas duas coisas não são confluentes. A Bíblia é mentirosa. É óbvio que o argumento que eles estão usando é falso, porque a Bíblia não se contradiz mesmo, e Deus também não. Deus usou a palavra arrependimento num lugar, era uma palavra, arrependimento em outro lugar era outra palavra, mas não interessa, eles vão colocar você em dificuldade. Segunda coisa, os ímpios vão lançar argumentos desonestos contra você, argumentos desonestos até filosoficamente. Por exemplo, olha o que muito é dito: se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Você sabia que essa pergunta é filosoficamente equivocada e ela é uma imbecilidade? Se alguém perguntar isso para você, você fala assim: você é um imbecil. Por quê? Porque esse é um argumento inválido. Já que Deus criou todas as coisas, Ele não está sujeito ao tempo, Ele não está sujeito ao espaço, Ele não está sujeito às mesmas regras do que a gente. Então esse tipo de argumento, você só traz a hipótese um pouco mais para trás, é um argumento absurdo. Mas eles vão usar esse tipo de argumento. Você quer ver outro argumento que eles vão usar? O Big Bang veio do nada. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem medo agora de um tigre te matar, nesse momento? Não. Por quê? Um tigre pode surgir do nada? Não. Por quê? Nada pode surgir do nada. Então como é que o Big Bang surgiu do nada? Isso não é nem científico nem filosófico, é imbecilidade. Mas eles vão usar isso contra você. Terceira coisa que a gente aprende dos ímpios aqui nas nossas argumentações: a consciência deles sabe que eles estão errados. Mesmo ouvindo essas coisas, eles sabem que eles estão errados. É só você abrir hoje os podcasts e ver lá, né? Por exemplo, o Rodrigo Silva. Você vê lá aquele químico, esqueci o nome dele aqui agora, que defende também o criacionismo, e ele é cristão, nos podcasts, e colocando aqueles filósofos, aqueles homens que lidam com a ciência, todos no chinelo, e eles falam assim: mas eu não quero acreditar no que você está dizendo. Por quê? Porque eles são desonestos. A verdade não importa para eles, o que importa é falar que você está errado, porque se você estiver certo, meu amigo, ele está lascado. Assim são os saduceus, assim são os ímpios. Prepare-se para discutir com eles. Verso 24, olha como Jesus cala o ímpio. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Jesus então fala para os saduceus: vocês têm dois problemas. Vocês estão caçoando da doutrina, se achando sábios, os pensadores, os cabeçudos, os bons, os bambambãs, mas vocês têm dois problemas. Aqueles homens eram escravizados aos seus pensamentos preconceituosos. Aqueles homens que deveriam ser a nata de Israel para ensinar o povo, na verdade, estavam tão apegados aos seus pecados e à vida aqui, que eles tinham que negar essas escrituras. Mas Jesus disse: qual o problema que vocês têm? Primeiro, vocês não conhecem as Escrituras. E veja, meus irmãos, que quando diz que eles não conhecem as Escrituras, não quer dizer que eles não liam as Escrituras. Não conhecer aqui significa o quê? Eles negavam as Escrituras como verdade. Então eles pegavam livros, por exemplo, de Josué até Malaquias, na nossa Bíblia do Antigo Testamento, na Bíblia deles é de Josué até 2 Crônicas, na Bíblia hebraica, e diziam assim: isso aí não é verdade, eu não creio nisso. Então eles não conheciam a Bíblia. Por quê? Porque eles negavam parte das Escrituras. E eles não conheciam a Bíblia, em segundo lugar, por causa de um grande problema que eles tinham: interpretação e aplicação. Porque tem muita gente que não conhece Bíblia por realmente não ler, é completamente ignorante no que está ali, não lê, não conhece os textos, não sabe o que está ali. Mas tem gente que não conhece a Bíblia por ler
Interpretar errado e aplicar errado. Vou dar um exemplo. Deus disse para Josué: meu filho, ser forte, ser corajoso, e no lugar que você colocar o seu pezinho, eu vou dar para você. Quantas pessoas você já viu aplicando essa promessa de Deus a Josué na vida deles? Ora, querido irmão, essa promessa foi feita para Josué, porque Josué era o líder do povo de Deus, substituindo Moisés e responsável por conquistar a terra, e Deus estava cumprindo a promessa que ele fez ao seu povo. Então essa promessa, ela não é para você, mas você leu, interpretou errado e ainda fez o quê? Aplicou errado. Isso é o quê? Não conhecer a Bíblia. Lê a Bíblia, mas não sabe interpretar e aplicar. Então o que a gente nota aqui? Que um conhecimento correto das Escrituras é a fonte da qual flui toda a verdadeira religião, e a base de qual toda verdadeira religião e verdadeira igreja está edificada. Além disso, o conhecimento da Bíblia é a melhor defesa contra todo e qualquer erro das nossas vidas. Por isso, um puritano disse o seguinte: guarde a verdade contida nas Escrituras, e ela te guardará. Conhecer a Bíblia significa que nós interpretamos e aplicamos corretamente as Escrituras. E além disso, nós não só interpretamos e aplicamos, mas nos submetemos às Escrituras, dizendo que a Escritura está acima de mim, a Escritura é a regra da minha vida, a Escritura manda em mim. Então, você pode perceber com isso que a maioria dos crentes e igrejas não conhecem a Bíblia, podem ler, mas não conhecem. Muitos interpretam errado e aplicam errado. Muitos vão interpretar corretamente, mas não vão aplicar. Ou seja, eu sei o que está dizendo aí, mas eu acho que eu não preciso de viver o que está escrito aí. Então, nós percebemos que a realidade que a gente está vivendo hoje é muito parecida com a religião de Jesus lá, ou seja, que Jesus está criticando, falsa religião, de pessoas que negam a Bíblia todos os dias, vivendo de acordo com o mundo, criticando igrejas e pastores que querem ser sérios, mudar suas vidas, seguir os preceitos da palavra de Deus. Vocês não conhecem as Escrituras. Segundo lugar, vocês não conhecem o poder de Deus. Meus irmãos, os saduceus, eles liam a Bíblia, e eles viam na Bíblia uma doutrina maravilhosa, chamada de onipotência de Deus. Nós já aprendemos que Deus possui alguns atributos que Ele não comunica conosco. Nós temos a tríade clássica, que as pessoas conhecem aí de cor, que é a onisciência, onipresença e a onipotência. A onisciência de Deus é o fato de Deus conhecer todas as coisas de maneira imediata. Deus não aprende, Deus sabe de tudo. Além disso, Ele sabe de tudo que acontece e daquilo que poderia ter acontecido. Isso é a onisciência de Deus. A onipresença de Deus é o fato de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo com todo o seu ser. Deus está em todos os lugares. E nós temos a onipotência, que é o fato de Deus ter todo o poder para fazer aquilo que Ele quer fazer e que está de acordo com o seu ser. Tem gente que acha que onipotência, Deus pode fazer tudo. Está errado. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Se Deus não pode mentir, Ele não pode fazer tudo. Você quer ver outra coisa que Deus não pode fazer? Deus não pode fazer uma bola quadrada. Por quê? Bola é redonda e quadrado é quadrado. Isso fere as leis da lógica. Coitado do Kiko, né? Nunca vai receber a bola quadrada do professor Girafales, porque nem Deus pode fazer, quanto mais o pobre Girafales. Mas a onipotência de Deus diz: tudo que Deus deseja fazer, tudo que Deus planejou fazer, tudo que é de acordo com o ser de Deus, com a sua lei moral, com a sua santidade, Ele pode fazer. Nada é impossível. E veja, este argumento ele é usado na Bíblia para a ressurreição. Você sabia disso?
Paulo, quando foi falar para os filipenses sobre a ressurreição do nosso corpo, ele usou o argumento da onipotência de Deus. Lá em Filipenses 3, 20 e 21 ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Como? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então Paulo diz: por que Jesus vai ressuscitar a gente? Porque ele é onipotente. Há irmãos que chegam assim: pastor, como é que Jesus vai ressuscitar o nosso corpo? Quem morreu queimado? Quem morreu comido por baleia? Né? Quem que virou pó e virou lá, né, foi absorvido pelas plantinhas, foi comido pelo coelhinho, que foi comido pelo ser humano? Como é que ele vai fazer? Querido, Deus tem poder para chamar à existência um mundo com a sua palavra. Deus sustenta todos os átomos do universo. Deus tem poder para fazer o que ele quiser fazer. Você acha que trazer um corpinho à existência de novo é algo grande para Deus? Se você acha que é, você não conhece o Deus da Bíblia. Está igualzinho o saduceu. Meu irmão, o seu corpo e a sua alma estão ativos juntos nesse momento porque Deus quer. Deus pode reuni-los novamente. E é interessante que Paulo, mais uma vez em Efésios 1, 19 e 20, ele cita o poder de Deus na ressurreição de Cristo como garantia do poder da nossa ressurreição. Então tudo Deus fará com esse poder que ele tem de sujeitar, de governar, de mandar em todas as coisas. De manhã nós vimos aqui o governo de Deus sobre todas as coisas. Nós vimos que Deus governa todas as ações dos homens. Deus governa o mundo animal como um todo. Deus governa as ações que parecem fortuitas. Deus governa tudo. Por quê? Porque ele tem um poder que vai muito além daquele que você conhece. E veja só que coisa belíssima aqui. Eles não conhecem as Escrituras e não o poder de Deus. Qual é a implicação lógica disso? A lógica é: aquele que não conhece a Bíblia também não conhece o poder de Deus. Isso acontece por quê? Porque é através da Bíblia que nós conhecemos o verdadeiro Deus. Deus estampou o seu poder na criação, mas as pessoas conhecem a Deus por meio da criação, reconhecendo que Ele é o Criador e poderoso? Não. É na Escritura que a gente vai conhecer o verdadeiro Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. E além disso, criar e sustentar é um poder relativamente pequeno em relação a salvar pessoas. Por isso que a providência especial é maior do que a ordinária, em que Deus salva pessoas, porque o poder de tirar eu e você, pecadores malditos, da morte em pecados, para uma vida para viver para Jesus, é muito maior do que criar as coisas. E é só na Bíblia que a gente conhece esse Deus. E além disso, Paulo disse que o Evangelho, que está onde? Na Bíblia, é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação. Assim sendo, quem não conhece a Bíblia também não conhece o poder de Deus. E é por isso que hoje a gente vê uma igreja fraca, uma igreja sem poder espiritual, uma igreja que as pessoas não conseguem suportar as aflições, os problemas da vida, as angústias. Você vê pessoas tomando remédio para dormir, pessoas ansiosas. Por quê? Porque não conhecem a Bíblia e nem o poder de Deus. Falsos mestres não conhecem a Bíblia e nem o poder de Deus. Por isso que eles querem poder fora da Bíblia. Por isso que eles ficam inventando que ressuscitam pessoas e curam pessoas. Esses dias para trás, um pastor na internet desmentiu o R.R. Soares. O R.R. Soares diz numa pregação dele que já tinha mais de 20 anos que ele não pegava um resfriado. E esse pastor pegou vários trechos da televisão em que ele está assoando o nariz, com dor de garganta, resfriado, falando: está vendo esse mentiroso? Não conhece o poder de Deus. E é verdade, não conhece. Tudo mentira, enganação. Por quê? Porque essas pessoas não conhecem a Bíblia.
Todo o poder hoje espiritual está nas Escrituras para nos dar vida, para nos fazer andar no caminho reto. E eu pergunto, você conhece esse poder? Mas sabe qual que é o maior problema? As pessoas não querem esse poder na vida delas, porque esse poder muda corações. Esse poder faz a gente parar de viver para a gente e viver para Deus. Então eu não quero saber disso. Viver para Deus? Quem é Deus? Eu quero viver para mim. Jesus então continua dando machadada nesse povo: pois quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão e nem se darão em casamento, serão como os anjos nos céus. Irmão, isso é um versículo chave e a gente tem que ter cuidado aqui. Primeira coisa, veja o que Jesus não disse. Ele não disse que no céu e depois no novo céu e nova terra nós vamos ser anjos. Ele disse que nós seremos como os anjos. Não, nós seremos anjos. Você é anjo agora? Não. Então você não vai ser anjo no futuro. Anjo é uma criatura de uma ordem diferente da criação. Você nunca vai se tornar anjo. Jesus não morreu para salvar anjo, porque anjo não tem salvação. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que nós seremos num aspecto como os anjos. Qual o aspecto que ele falou? Do casamento. Então, é evidente que o que Jesus quer dizer é que a vida ressurreta é uma vida de ordem diferente daquela que você está acostumado aqui. Você pode ver isso na ressurreição do corpo de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, era o mesmo corpo, tanto que ele disse: olha as feridas aqui. Só que o corpo de Jesus tinha propriedades diferentes. Por exemplo, Jesus se moveu rapidamente de um lugar para o outro. Jesus entrou na casa dos discípulos em Jerusalém com as portas fechadas, passando pelas paredes. Jesus foi até Emaús andando com os discípulos, comeu com eles e em um momento ele desapareceu. O que eu quero dizer com isso é: o corpo de Jesus, que vai ser o molde do corpo que nós vamos ter, tem propriedades diferentes, mostrando que é uma vida diferente a vida ressurreta. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 15, 42 a 44: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que é corpo espiritual aqui? Paulo não está falando que a gente vai ser espírito, porque nós somos carne e osso. Paulo não está dizendo que a gente vai ser fantasminha. Paulo está usando essa palavra espiritual para mostrar o quê? O corpo de hoje é um corpo fraco, é um corpo que sofre dor, chora, passa angústia. Tem dia que a gente quer sumir, tem dia que a gente não está aguentando nada. O corpo da gente hoje é isso, fraco, aplacado pelo pecado e pela miséria. E se nós nos encontrássemos com Jesus, esse corpo seria consumido. Então semeia-se corpo em fraqueza, desonra, mas ressuscita em poder, ou seja, corpo espiritual. O corpo espiritual é aquele que tem propriedades santificadas, um corpo que não tem limitações físicas do pecado e da miséria como agora. É um corpo adaptado para morar com Jesus, para uma vida diferente que a gente tem aqui. A vida que a gente tem aqui hoje é uma vida que ainda tem pecado, tem miséria, tem dor, tem sofrimento. Por isso, a vida no céu não é a vida como a terra. A vida vai ser uma vida diferente. E por isso o casamento vai acabar. Por quê? Qual é o propósito do casamento nessa vida? Duas coisas: encher a terra com a glória de Deus, através da imagem e semelhança de Deus. Isso vai ser necessário no novo céu e nova terra? Não. Diz que o Senhor Deus vai habitar conosco e a glória dele vai encher toda a terra. Então não vai precisar de casamento. Segundo motivo, por que nós precisamos casar? Porque Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos de relacionamento íntimo. Por quê? Porque não é bom que a gente esteja sozinho. Mas lá no céu,
diz que o Cordeiro habitará conosco, e quem vai desempenhar esse papel somos nós. Por isso a Bíblia mostra uma única esposa no céu. Qual é a esposa no céu? A igreja. Todas as vezes que a Bíblia fala do céu e dos crentes, ele compara os crentes com uma esposa, porque no céu não vai ter casamento, a não ser o casamento de Cristo com a sua esposa, a sua noiva, a sua igreja. Todas as pessoas então que fazem parte dessa glorificação vão desfrutar de comunhão íntima com Jesus, muito maior do que a comunhão que a gente tem de marido e mulher. E a sua comunhão com todas as pessoas vai ser muito maior do que a comunhão que você tem com esposo e esposa. Então no céu a gente não sai perdendo de maneira nenhuma. Nós vamos ter intimidade plena, verdadeira com todas as pessoas, e mais, nós vamos ter intimidade plena, verdadeira, e que vai suplantar todas as outras coisas com Jesus. Por isso o Salmo 16 diz: tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Você não vai ficar sozinho no céu. Então o que Jesus está dizendo para os saduceus é o seguinte: vocês realmente acham que Deus, esse Deus que eu estou falando, não é capaz de lidar com 7 homens diferentes casando com uma mulher? Deus é onipotente. Vocês é que não entendem esse poder e esse Deus onipotente. Vocês não entendem é nada. E aí, meu irmão, nunca limite o poder de Deus, nunca limite as Escrituras, e nunca limite a vida gloriosa que você vai ter com Jesus. Jesus continua respondendo: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes livro no livro de Moisés, no trecho da sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Jesus, depois de responder a pergunta absurda, ele vai passar um tempinho a mais confrontando esse povo. Só que veja só, Jesus é muito sábio, gente. Ele vai fornecer evidência bíblica para a ressurreição, não usando os livros que eles negavam. Eles negavam os livros históricos, os profetas, os escritos. Então Jesus podia ter usado muitas passagens do Antigo Testamento para responder esses homens. Deixa eu só ler 2 para vocês que tornam clara a doutrina da ressurreição. Jó 19, 25 a 27 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, ou seja, vai ressuscitar. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ou seja, Jó está falando, na ressurreição, eu vou ressuscitar, e esses olhinhos que a terra vão de comer, vão ver Deus face a face. Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel mostra que todos os homens vão ressuscitar, pessoas para a vida eterna e outros para juízo eterno. Mas por que Jesus não usou essas passagens e outras que são muito claras? Esse povo não crê na Bíblia, gente. Eles não creem nesses livros que eu li. Além disso, Jesus não citou aquilo que ele fez. Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo, Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, e alguns dias antes, e eles queriam matar Jesus por causa disso, ele ressuscitou quem? O amigão dele do peito, Lázaro. Jesus não usou isso também. Então o que Jesus usou contra a cegueira espiritual exacerbada deles? A parte das escrituras que eles aceitavam. E veja, Jesus aqui está tripudiando. É como se ele dissesse assim: vocês nunca leram o que Moisés disse? É óbvio que eles leram. Então Jesus está tirando onda da cara deles, zoando o plantão deles. Por quê? Porque tem um grave erro nesses homens, que a gente vê lá no livro de Lucas. Lucas contou uma parábola, gente, muito interessante. Lucas falou de um homem pobre que morreu aos pés de um rico. Esse homem era Lázaro, e ele então foi para o céu, e esse homem rico foi para o inferno. E esse homem rico, ele era tão folgado
né, na parábola, que ele disse para Deus: ó, ressuscita Lázaro e manda ele lá pregar para os meus irmãos, para eles não virem para o inferno que nem eu. Vocês lembram da resposta que Jesus disse? Jesus disse: eles têm Moisés e os profetas, e ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não vão acreditar. O que Jesus quis dizer com isso? Eles têm tudo o que é necessário para ter fé, a Bíblia. Mas se eles não têm fé na Bíblia, eles podem ver a minha ressurreição, que eles não vão acreditar. Então Jesus cita o que é mais necessário: a Bíblia, a Torá, o livro que eles conheciam, dizendo: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus se defendeu mostrando como Deus é sempre apresentado na Bíblia usando o tempo presente do verbo. Deus sempre é. Então ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não falou: eu era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou. E ao usar o tempo presente, implicitamente, e Jesus deduz logicamente aqui do texto, mostra o quê? O que estava acontecendo com Abraão, Isaque e Jacó? Eles estavam vivos na presença de Deus. E é engraçado que tem igreja que diz que eles estavam dormindo, né? De jeito nenhum. Apocalipse 6, versos 9 e 10, mostra que as almas que se encontram com Deus no céu, antes do novo céu e nova terra, estão conscientes do que acontece, tanto que elas oram no céu. Então Abraão, Isaque e Jacó, onde que eles estavam? No céu, junto com Deus, em alegria plena, mesmo que os seus corpos ainda não estivessem ressuscitados. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não deixou de ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em segundo lugar, Jesus está mostrando aqui que ele é Yahvé, o Deus da aliança. Então a aliança com Abraão, Isaque e Jacó era válida. O que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó? Um descendente e a terra. Eles receberam essas duas promessas? Não. Tanto que o autor de Hebreus diz que o velho Abraão peregrinava em busca de uma cidade a qual Deus é o arquiteto e o edificador, ou seja, ele queria a ressurreição. Então eles não receberam as promessas. Deus pode falhar nas suas promessas? Não. Então eles receberiam essas promessas. Quando? Na ressurreição, quando eles teriam o descendente, Cristo, em carne e osso, para todo sempre, e quando eles teriam o que é a realidade da terra prometida, o novo céu e nova terra. Então Jesus está argumentando com base na aliança: Deus não pode falhar. Por isso ele emenda: Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, mostrando que por que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos diante de Deus e vão experimentar uma vida plena com Deus? Por causa da natureza de Deus. Ele é chamado na Bíblia de o Deus vivente. Pedro falou que Jesus é o autor da vida. Significa o quê? Deus é a própria vida. E se Ele é a própria vida e nós nos relacionamos com Ele, significa que nós vamos viver eternamente com Ele. E meus irmãos, Marcos registra isso não só para mostrar que Jesus ganhou o embate, mas Marcos registra isso para o meu bem e para o seu bem. Sabe por quê? Quando a gente vai ler no Evangelho, a gente vê Jesus falando que vai morrer e ressuscitar. E aqui a gente vê Jesus como Deus da vida e o Deus da ressurreição. O que Ele está mostrando para a gente? O fato de Jesus ressuscitar é um fato histórico. E o nosso cristianismo está baseado nisso. E isso dá esperança para aqueles que literalmente levam a sua cruz, ou seja, os leitores originais de Marcos, e aqueles que figuradamente levam a sua cruz, nós que negamos a nós mesmos e seguimos a Jesus. Então Jesus está mostrando para nós aqui, Marcos faz questão de mostrar: nosso Deus é o Deus da vida. A morte não vai nos reter, a morte não vai obter vitória sobre nós. Por isso ele conclui: vocês laboram em grande erro. É interessante que
que laborar em grande erro, no português, se não me engano, são 4 palavras, no grego são 2, e é como se Jesus está dizendo assim: vocês se enganam, né? Vocês gostam de ser enganados, né? Mostrando que esses homens que não creem na Bíblia, essas mulheres que não creem na Bíblia, essas pessoas gostam de se enganar. Elas são mestres em se enganar. E elas vão viver se enganando. É a especialidade delas. Tem um amigo meu que o primo dele é pedreiro, né? E ele é um sujeito matutão mesmo da roça, né? E uma vez ele foi construir uma parede da mulher, e ele falou assim: tá vendo? Eu construí a parede sem prumo. Aí ela falou assim: joga tudo no chão e constrói de novo, porque está tudo torto. Ou seja, laborou em grande erro. Se ele tivesse usado o prumo, saía certinho. Ou seja, pessoas que não usam o prumo da palavra para viver, vão trabalhar em grande erro se enganando. Só que um erro que o final é o inferno. Como viver esse texto para a gente cear? Algumas aplicações. Primeiro, querido, é fácil cometer o erro dos saduceus. Você pode se agarrar tão fortemente ao que as pessoas dizem contra a Bíblia por causa do seu coração, que você pode se enganar e se tornar cego como eles. Então, tome cuidado por não escutar depressa demais ensinos que nos atraiam uma vida cristã muito fácil. A vida cristã não é fácil. Como disse J.C. Ryle, a vida cristã não é uma banheira de água quente, morninha, que é bom ficar ali dentro. A vida cristã, meu amigo, é pedreira, é paulada, é igual ao treinamento do BOPE. Cuidado com esses ensinos que prometem coisas boas e que desviam você de olhar para o que Deus diz na sua Bíblia. E cuidado, porque se você ficar cedendo, você não vai querer mais acreditar na Bíblia, você vai ficar cego. E aí, meu irmão, é só um grande milagre para lhe fazer ver. Então cuidado com esses falsos ensinos. Em segundo lugar, é muito importante você crer que um dia o meu corpo, o seu corpo, os nossos corpos vão ressuscitar da morte, que nós vamos ter corpos melhores, reais, físicos, mas com propriedades para uma vida espiritual. Talvez você tenha muita pergunta sobre isso, e eu tenho. A Bíblia não fez questão de falar como que vai ser essa vida. Eu tenho um pastor amigo meu que brinca, né? No céu a gente vai ter 2 estômagos, de tanto que ele gosta de comer. A Bíblia não fala sobre isso, é brincadeira. Mas firme no que a Bíblia diz, acredite no que a Bíblia diz, nós vamos ressuscitar. Então toda tristeza, dor, tudo isso vai ficar para trás. Terceiro lugar, J.C. Ryle diz: devemos aprender quão diferentes serão as circunstâncias após a ressurreição, em relação às circunstâncias que vivemos atualmente. Jesus disse que, quando ressuscitarmos, nós não casaremos e nem nos daremos ao casamento, porém seremos como os anjos nos céus. Nós não sabemos exato como será essa vida ressuscitada, mas sabemos que será bem diferente do que temos aqui. Teremos corpos glorificados, libertos da angústia, do sofrimento, da dor, do pecado. Não teremos mais fome, não teremos mais sede, não teremos mais dores, não teremos mais tristeza, não haverá mais morte. Haverá desfrute perfeito da presença de Deus e de seu Cristo. É por isso que você não vai precisar mais da sua esposa e nem do seu esposo no céu. Seremos capazes de servir a Deus perfeitamente, cumprindo a sua vontade completamente, porque estaremos vestidos de um corpo glorioso. Em quarto lugar, o que significa isso? Conforto para o verdadeiro crente. Conforto.
Quantas vezes, querido irmão, você já quis desistir de tudo isso? Quantas vezes você se entristeceu em demasia pelos seus pecados e pelas coisas que as pessoas fazem contra você? Quantas vezes você já olhou e falou assim: não vale a pena viver tudo isso? Por isso que Paulo, depois da doutrina da ressurreição, ele diz: em Deus o nosso trabalho não é vão. Ou seja, sabe o que torna a sua vida uma vida que não é inútil? Porque você e eu, se não fosse pela ressurreição, a gente ia ser inútil. Paulo disse isso: a uma se tornaram inúteis. Está lá em Romanos 3, pode ler. Se não for pela ressurreição e pela salvação, todo ser humano é inútil. Então sabe o que não te torna inútil? A ressurreição, que vai te dar uma vida transformada. Mas tem uma coisa, tem um porém. Essa vida que nada vai faltar para ser feliz, é necessário que nós vivamos a vida em santificação. O autor de Hebreus diz: sem santificação ninguém verá Deus. Então não vai achando que é oba-oba, né? É uma vida de santificação. Por isso, em quinto lugar, eu te pergunto: você está disposto a acreditar em tudo que a Bíblia diz? Se você não gosta de alguma coisa do que a Bíblia diz, o que você deve fazer? Vou te ajudar. Peça a Deus para não cometer esse erro grave e para mudar seu coração e te fazer submisso. Porque Deus não quer pessoas que escolham parte da sua Bíblia. Ou você tem a Bíblia toda, ou você não tem. Não tem como. A Bíblia é uma só, é a palavra de Deus, e Ele quer que você admita tudo. Por isso, o autor galês disse uma vez: a Bíblia diz que o grande peixe engoliu Jonas, e eu acredito. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu também acreditaria, porque a Bíblia diz. Stuart Olich, você está pronto para ser esse tipo de gente? Se não, cuidado. Sexta aplicação: lembre-se daquelas 3 coisas que eu disse sobre o argumento dos ímpios. Eles vão tentar te embaraçar, em primeiro lugar. Segundo lugar, eles vão ser desonestos. Terceiro lugar, eles não vão querer admitir que eles estão errados. Então, diante disso, o que eu tenho que fazer? É como Pedro disse: esteja pronto para dar razão da esperança que há em você. E aí, papai e mamãe, eu quero chamar vocês à responsabilidade. Por quê? Vocês estão enviando seus filhos para os colégios e para as universidades, mas vocês não preparam seus filhos para falar com aqueles professores mentirosos que eles estão errados. O professor do seu filho, apesar de ser um apedeuta, ele é muito mais capacitado que seu filho. Seu filho mal conhece o beabá da vida. Ele não saiu da fralda ainda. Tem nada de vivência. E se acha o dono do mundo. Então, prepare em humildade o seu filho para ele chegar na faculdade, nos colégios e não negar a fé. Como é que você vai fazer isso? Por meio da escritura e das doutrinas bíblicas. Você vai estudar com ele os fundamentos da fé, e não só da fé, da apologética, para quando algum desses homens vis, desonestos, quiserem enredar seus filhos, eles vão calar, emudecer esses homens. O problema é que a gente não faz isso. O problema é que a gente acha que a escola dominical é suficiente. A gente não faz culto doméstico, a gente não faz devocional com os nossos filhos, a gente não estuda catecismo com eles. Parabéns, igreja presbiteriana, 75% dos seus jovens deixam as igrejas por causa disso. Você enviaria o Henrique, que está aqui, para o campo de batalha na Segunda Guerra Mundial? É óbvio que não, né? Mas por que você envia o seu filho para o campo de batalha pela alma dele sem preparar ele? Você é um idiota, desculpa. Eu tenho que te xingar.
porque não tem outra palavra para discernir isso. Porque você está julgando o seu filho, aquilo que Deus te deu mais precioso depois do seu cônjuge, para o colo do diabo, desonestamente, sem preparar ele. Então aprenda isso, e aprenda a argumentar com seu filho, ensinando a ele que aquilo que ele está aprendendo é tudo ignorância. Olha, é impossível que aquilo que está sendo ensinado na escola, nas faculdades, seja verdadeiro. Mas por que é impossível? Se você não ensinar ele não vai saber. E aí, quando ele estiver abraçado nas drogas, no sexo desenfreado, na vida de prazeres, não vem chorar não. Não tenha lágrimas de crocodilo não, porque não existe arrependimento nisso. Você fez tudo errado a vida inteira. Então está na hora da gente virar crente de verdade, e da gente sentar com os nossos filhos e prepararem eles, a não ser que você queira perdê-los. Aí, meu amigo, é você e Deus depois. Sétima aplicação: de onde surgem os erros e heresias? Não conhecer a Bíblia e o poder de Deus. De onde que surgem as práticas erradas da sua vida? Não conhecer a Bíblia e o poder de Deus. Então, querido irmão, invista tempo em conhecer a Bíblia e o poder de Deus. Acredite, você deixar de assistir um filme não vai te matar. Você deixar de ficar passeando para tudo quanto é lado e não ler a Bíblia não vai te matar. Mas deixar de ler a Bíblia vai te matar. Matar sua alma. Então estude a Bíblia com precisão. Quando o pastor fala que você tem que ler bom livro, você tem que ler bons comentários, você tem que ler livros que ajudem a entender a Bíblia, eu não estou fazendo isso porque eu sou chato, eu estou fazendo isso porque eu me preocupo com a sua alma, para que você não morra no pecado. E é interessante que hoje as pessoas parecem que estão tão inertes que elas não estão nem aí. Elas ouvem, preferem ir para o inferno assim. Gente, que isso? Acorde. Isso não é brincadeira não. Oitavo lugar, um pastor disse o seguinte: então a Bíblia é extremamente necessária para a saúde espiritual das nossas vidas e para o bem-estar da igreja. Esse princípio só pode ser comprovado pelos fatos em quase todos os séculos da história da igreja. A reforma religiosa nos dias de Josias estava intimamente ligada ao descobrimento da Bíblia, do rolo da lei. A idade das trevas na cristandade foi dissipada com a luz da reforma protestante. Como? Através da pregação, tradução e distribuição de Bíblias. As igrejas locais que mais florescem espiritualmente, através da Bíblia. Em qualquer tempo e nos nossos dias, as igrejas mais puras são aquelas que honram a Bíblia. As nações que mais desfrutam de iluminação moral são aquelas que honram a Bíblia. As igrejas que têm o cristianismo mais puro são aquelas que honram a Bíblia. As famílias mais piedosas são aquelas que têm o costume de ler e estudar a Bíblia. Os homens mais santificados são aqueles que fazem o quê? Assistam Netflix. Não, que leem a Bíblia. Isso é um fato simples. Então, ame essa Bíblia, coma essa Bíblia. E em nono lugar, deixe ela penetrar na sua vida, no seu coração. Não seja ignorante quanto a ela. Leia, pratique, viva, ame, espalhe as Escrituras. O valor da Bíblia, meus irmãos, para quem entende, é tão grande que certa vez um puritano, se não me engano foi George Swinnock, ele, depois de ouvir a pregação, ele se debruçou no cavalo e chorou por quase 2 horas, porque o pastor disse no púlpito: Senhor, tire as nossas mulheres, tire os nossos filhos, tire as nossas saúdes, tire tudo de nós, mas não tire a Bíblia da gente. Porque é na Bíblia que a gente tem a palavra da salvação, a vida eterna, o céu. Esse é o tipo de amor que você tem que ter pela Bíblia, querido.
E por fim, eu queria aplicar sobre o perigo da liderança herege na igreja. Olha, nós temos passado um momento terrível quanto à liderança das igrejas. Eu não estou falando só de pentecostal, não é pentecostal e por aí vai, não. Eu estou falando até das igrejas presbiterianas. Há muitas igrejas que você vai, que pastores e presbíteros não creem na Bíblia. Pastores e presbíteros dizem coisas contra a Bíblia. Eu conheci presbíteros que diziam para os seus jovens que ter relação sexual antes do casamento não era pecado, que o que a Bíblia condenava era a mulher engravidar. Onde está isso na Bíblia? Mas são hereges, que são líderes das igrejas, que estão matando pessoas, prejudicando a pregação. Por quê? Porque a pregação que você está ouvindo hoje, comparada a uma pregação, você tem valor, Deus quer ver você feliz, essa pregação aqui não vale nada mesmo não, o coração pecador. Ninguém gosta de estar ouvindo aqui o que ouviu, não. Ninguém gosta de ser xingado de idiota bíblico porque faz as bobagens que a gente faz, não. Mas é esse tipo de pregação que leva a gente a arrepender, a crer, a humilhar. Mas a pregação que tem visto por aí não tem nada disso. Então cuidado com esses falsos pastores, esses hereges. Cuidado, meu irmão, leia a Bíblia. Assim, quando a gente lê a Bíblia de verdade, você vê o quão diferente é a Bíblia e Jesus daquilo que a gente vê hoje. Eu sou uma moça perto de Jesus, na linguagem do futebol, né? Jesus chegou para os fariseus e falou assim: vocês são filhos do diabo, vocês são mentirosos, o pai de vocês é um mentiroso, vocês estão indo para o inferno. Jesus falou isso. Jesus chegou para um bando de gente que queria seguir e falou assim: deixa eu enterrar meu pai. Ele falou assim: deixa os mortos enterrar os mortos. O Jesus da Bíblia, meu irmão, era radical. Não é esse Jesus surfista de olho azul, cabelo longo, banhado de luz e chapinha, não. O Jesus da Bíblia, era ali nas Escrituras. Mas como é que você vai conhecer esse Jesus? Na Bíblia que ele deixou para você.